Na verdade, a gente teve um trabalho muito grande, né, para conseguir trazer esses artefatos que agora fazem parte do Pavilhão das Culturas Brasileiras, né? Foram alguns meses coletando peças nas aldeias, né? Eles estão muito orgulhosos, né, de poder estar trazendo um pouco da cultura deles para divulgar aqui em São Paulo, né, um lugar onde pouca gente sabe da cultura, né, dos povos indígenas do Amapá. E então a gente trouxe essas peças que são do povo Galibi-Maruono, do povo Caripuna e do povo Palicur também, né? 6, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o de jovem é de 5, mas é mais curto. O marido dele? É mais curto. A mulher que usa? Mulher, esse mulher. Esse mocinha. Esse aí senhora. A gente veio trazer para o Museu Pavilhão da Cultura Brasileira. Né? Então, eu acho assim, muito importante, né? A gente fez uma viagem tão longe de lá até aqui em São Paulo para fazer a entrega desses chapéus, né? Que é o nosso artesanato lá na aldeia, que a gente usa na dança do Turé. Né? Então a gente veio até aqui para fazer a entrega desse chapéu. Porque o negócio é o seguinte, eu, né, Caripuna, o que eu trouxe para a exposição aqui no museu, antes de sair de lá, o pajé
ele pegou aquilo, ele defumou para tirar o espírito. Aí ele veio sem espírito. Aí eu vou ter que... O que eu vou fazer lá para usar na dança, aí o pajé vai botar o espírito para a gente ter lá. Claro, se ele vir com o espírito de lá, aí não vai ser... não é certo fazer isso para nós, né? Então ele vê assim, aí o que tem lá, o que a gente usa lá, aí está com espírito. O que veio de lá para ficar aqui, ele não está com espírito. É muito importante para a gente, né? Tá divulgando a nossa cultura, a cultura dos povos indígenas do Oiapoque, da Caripuna, Garibê Marorno, Palicu, Caribe Calinã. E para as pessoas poderem ver como é que a gente se veste, a nossa mania de viver, a nossa mania de... a nossa dança, as nossas marcas. O que significa aquele ali passando água? É o gengibre. O gengibre, o que ela estava cantando para fortalecer os pés, para dançar durante a noite toda ou o dia. É para isso. Para não cansar? Para não cansar, para ficar forte. O projeto do Pavilhão das Culturas Brasileiras foi pensado como um lugar para a gente colocar a pluralidade das culturas do nosso país, tão grande, tão diverso, né? No sul é uma coisa, no norte é outra, no oeste, no leste. E eu acho que tem alguns estratos da população que têm menor visibilidade nesses espaços institucionais, culturais, dos equipamentos das cidades maiores, e um desses estratos que tem menor visibilidade institucional é o estrato dos índios, é a camada da nossa população que é a população original do nosso país. Então, quando nós fizemos o projeto dessa instituição, nós pensamos que a gente queria trazer para esse lugar aqui, que é um grande parque nessa cidade cheia de prédios, e é o parque mais, digamos assim, que é a área mais nobre da cidade no que diz respeito a seus museus, o pavilhão da Bienal, instituições de peso para a cultura de São Paulo, e como São Paulo é o microcosmos do país, também um lugar de peso para a cultura do país. Então nós pensamos nisso, que a gente queria a população indígena representada não como um gueto, como uma coisa à parte, mas dentro. A gente não queria um museu indígena, um museu de arte popular, um museu disso, um museu daquilo. A gente quer todos nós brasileiros juntos. Isso vai servir um dia para a gente trabalhar na escola, né? A gente levar essas fotos, né? Ou algumas histórias dessa vinda nossa até aqui em São Paulo para fazer a entrega desse chapéu e trabalhar com nossos alunos dentro da nossa realidade, que é a nossa cultura, né? Porque a gente vê que antes a nossa cultura era assim mais, a gente usava mais, né? Então hoje em dia a gente vê que pouca gente já está usando, né? Eles estão deixando de usar, né? E usar outras coisas que não é a nossa cultura.
né? Então, a gente trabalha na escola, assim, com resgate cultural, né? A gente está tentando resgatar o que a gente deixou de usar, que os antigos usavam, que hoje, no dia de hoje, a gente não usa mais. E pouca gente sabe fazer artesanato, a maioria não sabe fazer. Às vezes a gente pensa, a gente não, né? Eu digo assim em termos políticos, como se pensa o índio. São sempre colocados como os pobrezinhos, né? Como aquele povo que está sofrendo, como aquele povo que não sabe o seu verdadeiro valor. E a gente nunca se aproximou, a gente não sabe. A gente sabe disso através dos programas televisivos, a gente sabe disso a partir da boca da ideologia política. Então, para mim, né, eu achei, é muito importante para mim, né, de que a gente traz para cá, sai da aldeia, né, traz para cá para doar aqui pro museu aqui, né, em São Paulo. Aí fica aí por uns tempos, não vai sair daí não. É do museu, doado pro museu, né. Então, para mim, uma coisa importante para mim, né? E essa exposição é uma amostra de um acervo, né, numa coleção de objetos, de obras, que o pavilhão, que a Secretaria de Cultura adquiriu para fazer parte do acervo. Eu trouxe para botar no museu, então eu espero que isso se valorize mais, porque é uma coisa que vai ser inesquecível no museu, né? Mas não quer dizer que porque nós trouxemos que a gente vai esquecer. Não. Lá na minha aldeia eu sei fazer, e a gente usa muito isso, para nós isso é muito importante, principalmente na nossa dança, né? A gente usa muito, que é o artesanato que eu trouxe, é o chamado butê. Acho que existe uma grande diferença em olhar esses objetos dentro de um museu e de repente passar pela cabeça, né, como será que esses objetos são utilizados dentro das culturas indígenas, né? Então, os mais antigos já acabaram, já morreram, Então, nós sabemos que hoje nós temos uma nova geração, né? Que não tem muitos idosos que ainda sabem contar, por exemplo, uma história, né? Ou ensinar uma coisa que a gente não sabe, não aprendeu ainda, né? Então, por isso que eu acho essa preocupação, que um dia pode a gente perder, porque hoje em dia não se encontra mais uma pessoa para contar como era antigamente, né? Porque a gente sabe que a tecnologia de um dia para outro muda, né? Surge nova tecnologia e aí a cultura brasileira, né? A cultura não índia está entrando muito, né? Com isso, eles deixam de usar a nossa própria cultura e usam a cultura que não é da gente, né? Então, com isso, vai terminando, vai acabando, a gente vai perdendo a cultura, né? Então, a gente tem grande preocupação com essas coisas. Como, por exemplo, celular, internet. Eu não digo que seja ruim, é bom pra gente. A gente aprende o que a gente não sabe dos brancos, a gente aprende. Serve muito pra gente isso. Conhecer outras culturas, outros lugares, outros objetos de outras pessoas.
acho que todo objeto tem um significado, né? Que tenha sido feito para venda, então a gente fala, olha, eles fazem objetos para venda. Né? Se é um objeto que foi usado num ritual, a gente fala, olha, esse objeto foi usado num ritual, o ritual é assim. Eu acho que o museu é quando o objeto chega no museu, ele vira uma referência que a gente pode ler de várias maneiras. Né? E cabe ao museólogo, ao curador da exposição, de escolher uma maneira de ler e traduzir isso para o público. Né? Então, se os índios acham que uma vez que está no museu o objeto não tem mais valor, pode ser que não tenha o valor que tinha lá na aldeia, mas ele tem um outro valor aqui. Né? Um valor educativo, um valor de servir de referência para quem não conhece, um valor museológico. Eu acredito que sim. Tem valor, mas como lá dentro da aldeia mesmo é diferente lá. Mas tirando de lá, doar para outro local já é diferente, né? Mas fica lá como representação. Ele representa aquele povo, mas ele pode ser um objeto que seja só, que não traga informação quando você olha só o objeto para nós que não conhecemos a cultura, que não conhece a história. Mas quando você vê numa exposição onde acompanhado tem uma informação sobre aquele objeto e principalmente hoje, quando a gente vê a dança, quando vê os representantes desses povos indígenas, e aí o objeto passa a fazer sentido. E para nós, né, eu que trabalho no museu, o objeto começa a ter um outro valor, porque você consegue perceber que ele sim é testemunho de uma cultura, ele sim, ele representa um saber, ele representa toda uma cultura mesmo, né? Aquela história daquela população. Sem essa informação, sem a presença do que é mais subjetivo, ele fica só um objeto, que pode ser bonito ou feio e que não é isso que nos interessa. As outras podem não. Lá Então, neste momento, a gente vai entregar ao Museu Pavilhão das Culturas Brasileiras. Eu, Domingos dos Santos, etnia Garibimaruorno, município de Iapoque, estado do Amapá. Com muita honra, eu entrego este chapéu ao Museu do Pavilhão das Culturas Brasileiras. Muito obrigado, Domingos. Vai fazer parte do acervo do Pavilhão das Culturas Brasileiras. Muito obrigado. Eu, Dimildo dos Santos, sou Garibimaruorno, da aldeia Cumarumã. Foi muito bom que eu saí de longe, batalhando para chegar até aqui em São Paulo, nessa entrega desse chapéu aqui para o Museu Pavilhão das Culturas Brasileiras. Com muita surpresa e com muito respeito. Claro que as peças podiam ter sido simplesmente montadas na vitrine, mas foi muito melhor que eles ritualizassem esse processo de doação. Ficou muito mais integrado no próprio processo deles e no próprio espírito da exposição. Eu fiquei muito contente. Fez essa entrega para ele de uma grande honra, né? Porque isso para mim é muito válido, o meu trabalho, né? Eu dou valor no meu trabalho, né? Então, para mim, eu senti assim, uma alegria tão grande, né? De estar entregando um chapéu que eu fiz, né? Eu trabalhei bastante para mim fazer esse chapéu e por isso que eu achei assim muito válido, muito importante essa entrega, né?